Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. A estrada da tua felicidade não parte das pessoas e das coisas para chegar a ti. Parte de ti em direção aos outros. Michel Coiste. O sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus. Com essas palavras alegóricas, Jesus fala diretamente conosco, mostrando qual é a missão que nos cabe no mundo. Vós sois o sal da terra. Uma das propriedades básicas do sal é a de realçar o sabor dos alimentos. Comida sem sal é comida sem gosto. Precisamos colocar sal em nossa vida, pois, do contrário, a vida se torna insípida. Isto é, sem sabor, tediosa. Temperar a nossa vida com sal significa colocar em ação as nossas capacidades e talentos, oferecendo o melhor de nós nas tarefas e situações em que estivermos envolvidos, seja no campo profissional, social, familiar ou espiritual. Ter boa vontade para com as pessoas que cruzam nosso caminho, sobretudo as de temperamento difícil, e de boa vontade para situações adversas que desafiam a nossa capacidade de superação. Com Jesus, aprendemos que precisamos realçar o que temos de melhor, destacar a parte boa das pessoas e situações que nos cercam, procurando realizar o melhor ao nosso alcance. Se não agirmos assim, nossa vida perde sentido, nos tornamos imprestáveis e a fraqueza nos dominará. Inevitavelmente seremos pisados pelos homens, como afirmou Jesus, querendo dizer que seremos derrotados pela forte correnteza das adversidades humanas. O mestre de Nazaré deixa entender também que a maioria das coisas da vida está inacabada. Vale dizer, o homem é chamado a ser sal da terra para oferecer a sua contribuição pessoal na obra de Deus. Somos chamados a dar o nosso toque pessoal. Por isso, não podemos esperar por uma vida isenta de desafios, ao contrário. É na superação dos desafios que o homem encontrará o sentido da própria vida, ao descobrir que pode fazer em ponto menor o que Deus faz em ponto maior. Nisso reside a compreensão da expressão bíblica, sois deuses. Quando nos tornamos sal da terra, abandonamos a mediocridade, a preguiça, a insegurança e o medo, cujos comportamentos são a causa da grande maioria dos nossos problemas. Nossa autoestima também se fortalece e realizamos todo o potencial divino que mora em cada ser humano. Quando somos o sal da terra, passamos a ser colaboradores ativos de Deus e não críticos da sua obra. Por tal razão é que na vida muita coisa vem para nós sem tempero. Nós é que precisamos colocar o sal na medida certa. Tudo começa em mim. Eu preciso ser a mudança que desejo ver em minha vida. Acabei de falar isso aí no canal da Alânia. Se eu quero mudança, eu que preciso fazer essa mudança primeiro. Muitos querem uma vida melhor, mas não se tornam pessoas melhores. Toda ação transformadora principia pela transformação de nós mesmos. Não adianta esperar pela mudança de fora sem a mudança de dentro. Nada muda se eu não mudo. Temos a liberdade de escolher no que desejamos transformar nossa vida. Eu posso me tornar uma pessoa sem graça ou uma pessoa interessante. Posso apagar meu brilho ou posso fazer brilhar minha luz conforme Jesus nos propõe. O trabalho profissional em si mesmo não é bom nem ruim. Depende de como eu executo. O casamento por si próprio não é uma instituição fadada ao sucesso ou ao fracasso. Depende de como cada cônjuge se põe na relação. A vida não é boa nem ruim. Depende daquilo a que desejo dar destaque. Se ao fracasso ou ao aprendizado. Se à doença ou à saúde. Se à tristeza ou à alegria. Se ao sofrimento ou à oportunidade. Como dissemos, a função do sal é realçar o sabor dos alimentos. Portanto, Jesus deseja ensinar que precisamos dar destaque ao que é saboroso em nossa vida. Embora muitas pessoas insistam em realçar apenas as suas amarguras. Assim fazendo, sempre estarão
presas à infelicidade. Temos uma tendência quase obsessiva de frisar o que vai mal conosco, nos esquecendo de focalizar o que vai bem. E com isso acabamos com uma sensação equivocada de que a nossa vida é uma droga, quando na verdade apenas uma parcela dela não está do jeito que precisamos e gostaríamos. E esse estado emocional negativo não nos estimula a colocar sal nas situações que ainda não são do nosso agrado. Nós é que damos sentido às coisas. Podemos estar reunidos à mesa com a família com todo requinte. Pratos sofisticados, louças e talheres finos, empregados nos servindo com tudo. Se não dermos um sentido àquele instante da refeição, ela se torna sem graça, rotineira, mais parecendo um velório do que uma alegre reunião em família. Frequentemente me pego lembrando das comidas que minha mãe fazia quando eu era criança. Repito, as pessoas que nunca mais conseguirei saborear aqueles pratos simples e apetitosos que Dona Manuela preparava. Lembro-me com água na boca do bolinho de arroz, do bife acebolado, da fritada de batatas, insuperável. Mas ultimamente estou em dúvida se a minha saudade era mesmo dos pratos que ela fazia ou se era do jeito tão especial com o qual Dona Manuela conseguia manter a família feliz em torno da mesa. Não posso ignorar as habilidades culinárias de minha mãe, porém, quando eu me lembro dela cantando junto ao fogão, atenta em servir a todos com alegria e satisfação, quando eu me recordo dela puxando conversa boa durante a refeição, meus olhos se umedecem de alegrias saudosas de um tempo muito feliz da minha vida. Minha mãe era o sal da terra em minha família. Ela sabia dar um sentido amoroso a tudo o que fazia e com as pessoas à sua volta. Esse trabalho de ser sal da terra deve principiar em nós. Precisamos temperar a nossa própria vida com mais alegria, otimismo, estar decididos a nos ver com bons olhos, a ter boa vontade para conosco. Carecemos realçar nossos potenciais criativos e colocá-los em ação. Não esconder os nossos talentos debaixo da terra, como Jesus esclareceu. Tem muita gente sofrendo na vida porque não quer ter o trabalho de crescer. Deseja que a comida esteja sempre pronta e feita pelos outros, esquecendo-se de que cada um tem a responsabilidade de elaborar o seu próprio prato. Cada um experimentará a própria comida que fizer. Durante a infância, nossos pais eram responsáveis pela nossa alimentação emocional. Agora que somos adultos, tal responsabilidade passa a ser nossa. Por isso, cada um escolhe e tempera o que vai comer. Se a sua comida está sem tempero, não culpe os outros por isso. Provavelmente você deixou de temperá-la. Será que não está se esquecendo de colocar os temperos da alegria, da boa vontade, o amor, o trabalho caprichados na elaboração do seu prato? Que ingredientes estão faltando na sua cozinha? Lembre-se de que o prato que você fizer não só é o prato que você vai comer, como também é o prato que vai oferecer aos outros. Será que gostam da sua comida? Curar a nossa vida é retemperar a maneira como lidamos com ela, colocando aqueles ingredientes que a tornam gostosa de viver. Retempere a forma como trabalha. Retempere a maneira como se vê. Retempere o jeito de lidar com as pessoas. Retempere o modo de viver em família. Nós viemos a este mundo para melhorá-lo através do melhor que temos a dar. Viemos para embelezar o mundo através da nossa beleza interior. Viemos construir a paz no mundo através da paz dentro do nosso lar. Viemos tornar o mundo mais justo através da nossa ética pessoal. Viemos trazer progresso através do nosso crescimento material e espiritual. Viemos acabar com a poluição reciclando nosso lixo interior. O melhor presente que eu posso dar ao mundo é minha felicidade. E a felicidade não dispensa umas boas pitadas de sal. Quem entendeu bem essas coisas foi o Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Ai, que texto maravilhoso. Gente, acabei de falar lá na Lânia.
no capítulo 21. Quem puder, depois acompanha o canal ou compra o livro, que o livro é maravilhoso. Alânia Áureo Gonçalves, eu estava lá no canal falando no capítulo 21, esforço coletivo. Se eu quero um país melhor, um município melhor, um planeta melhor, uma família melhor, depende de mim. Ah, não, depende do outro, depende das pessoas com quem eu convivo também. Mas depende muito de mim, das escolhas que eu faço, o que eu faço pelas pessoas. Então, tudo aquilo que eu espero que aconteça tem que partir de mim. Eu sou o sal da terra. Como Jesus disse, nós somos deuses. Não é deuses no sentido de competir com o nosso Criador. Imagina, nós somos co-criadores. Deus faz a parte dele, mas ele quer que nós façamos a nossa. É simples assim. Tem muita coisa que nós poderíamos evitar. Tem muitas coisas que nós poderíamos fazer. Mas nós ficamos sempre no muro. A gente culpa os outros pela nossa desgraça, a gente culpa os outros pelo nosso sofrimento, a gente culpa os outros pelas escolhas que nós fazemos. Se eu escolho conviver com uma pessoa que bebe, eu não bebo, mas eu escolhi conviver, viver embaixo do mesmo teto com uma pessoa que bebe. A escolha não foi minha de colocar essa pessoa para morar comigo, para viver, conviver embaixo do meu teto. Ah, mas eu sou infeliz porque o outro bebe. Ué, ele bebe, mas quem trouxe ele para dentro de casa foi você. Ah, eu sofro porque meu filho é folgado. Meu filho não quer fazer nada. Eu tenho que fazer tudo. Ele não vê, ele passa pelo cocô do cachorro no quintal, ele não tira o cocô do cachorro no quintal. Ele não me ajuda a limpar o quintal. O teu filho é folgado ou você, como mãe, não está orientando ele a passar lá e tirar aquele cocô do cachorro? Toda vez que você está brigando com ele porque ele não tirou o cocô do cachorro no quintal, por que você não fala para ele, vai lá e tira, que é obrigação sua? Ai, o meu filho está bebendo. No meu caso, meu filho está bebendo. Eu não ensinei ele a beber. Eu vou ficar sofrendo por quê? A escolha dele. Quando ele era pequeno, ele escolhia o que ele queria comer e eu supervisionava aquilo que ele ia comer. Ele era pequeno, eu era responsável por ele. Então, você não vai comer alface, mas precisa comer alface. Nem que seja uma folhinha, tó. Agora não. Ele tá querendo beber e ele é adulto. Eu já fiz a minha parte. Eu vou ficar sofrendo porque ele tá bebendo? Ah, mas como mãe a gente vai sofrer a vida inteira. Eu não vou ficar sofrendo. A escolha é dele. Quer beber, beba, filho. As consequências são suas, não é minha. Eu, como mãe, eu fui co-criadora. Deus te criou. Eu fui co-criadora. Ele me usou para te dar a vida. Eu te dei a vida. Eu te ensinei o que é certo, o que é errado. Eu falhei também. Não sou perfeita, não sou Deus. Mas o melhor que eu podia fazer, mesmo não sendo o seu melhor, foi o melhor que eu pude. É o melhor que eu sabia. Mas eu não te ensinei a beber. Então isso daí não vem colocar na minha conta, não. Agora eu vou ficar sofrendo porque ele está escolhendo coisa errada? Eu não. As pessoas que passaram na minha vida, todas elas eu sofri. É engraçado isso. Chega a ser engraçado. Eu tive 4 namoros depois do meu casamento. Todos os 4, de certa forma, me traíram. Mentiram pra mim, omitiram pra mim, esconderam coisas de mim. A culpa é deles. Que eles são assim, o caráter deles é essa. Mas eu sofri porque eles fizeram isso comigo. A escolha já foi minha. Não foi deles. Eu escolhi sofrer. Eu escolhi ficar... o fulano falou isso pra mim. O fulano mentiu pra mim. Eu descobri não sei o que ele falou. Eu escolhi aquele sofrimento todo. Não foram eles que escolheram por mim. Então, muitas coisas acontecem com a gente, a culpa é nossa mesmo. São escolhas nossas, escolhas feitas erradas. E Deus permite que a gente passe por aquilo para amadurecer. Você não quer aprender bem? Então você vai aprender de outra forma, sofrendo. Engraçado que esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa, aí eu falei para ele, eu estava conhecendo, né? Nesses Tinder da vida aí. Aí eu fui me apresentar, falei para ele assim, rapaz, uma coisa que hoje eu exijo, se alguém tiver que entrar na minha vida, eu exijo que a pessoa tenha uma conta financeira equilibrada. Não me apareça mais nenhum cara falando que separou, tá depenado e que vai trabalhar para conquistar alguma coisa.
Eu não quero saber de homem assim. Essa conversa eu não caio mais. Ou já vem com tudo feito, ou nem vem. Porque a Santa Madre Teresa Patrícia aqui, de Itaquaquecetuba, não aceita menos. Eu tenho minha vida equilibrada, eu quero um cara equilibrado. Não vem falar pra mim que tá trabalhando para recuperar o prejuízo, eu não quero saber. Porque todos que vieram com essa conversa, eu tive que refazer a vida desses caras. E eu não tenho mais saúde para refazer a vida de ninguém. Eu quero que um cara chegue aqui, que a gente compre uma pizza, 4 pedaços, eu pago 4 pedaços, ele paga. Eu pagar pizza pros outros, não pago mais. Esse tipo de conversa vai assustar quem tá chegando. Mas eu tô sendo sincero. Eu não aceito mais ninguém que venha desequilibrar minha vida. Ponto. Então eu fico sozinha, porque aí, ó. Isso aqui pra mim é um ganho. Tá bom. Hoje eu dormi até quase 1 hora da tarde. Não tenho obrigação com ninguém, não tenho mais responsabilidade. Lógico que isso é uma coisa de uma vez ou outra da vida. Não é todo dia que eu acordo 1 hora da tarde. Mas não tenho que prestar conta pra ninguém. Eu já tenho minhas missões, porque foi uma escolha minha. Muita gente fica, se eu pudesse, não sei o quê. Fala, gente, trabalho 32 anos que nem eu trabalhei, sem faltar no serviço muito, porque eu não faltei muito. Se dedica às coisas como eu me dediquei, que a colheita vem. Eu trabalhei, eu me aposentei por tempo e idade, não foi por comorbidade. Tem gente que mal me conhece e fala assim, porque ela tem comorbidade, ela se aposentou cedo. Me aposentei com 32 anos de serviço, fora o tempo que eu fiz sem ser formal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu tenho 52. Então não sou nova para aposentar. Eu trabalhei, me dediquei. Então hoje eu tenho minha aposentadoria. Infelizmente, eu perdi meu marido. Então eu tenho o dinheiro que cai na minha conta também, que é da pensão dele. Eu preferia 1000 vezes meu marido vivo do que a pensão. Mas é o que aconteceu. Então eu vou recusar algo que me ajuda a ter uma estabilidade? Não. A princípio eu ia fazer isso. A princípio eu cheguei no major, quando meu marido morreu, e falei pra ele, eu não quero nada da polícia. Ele falou assim, você não quer, mas você tem um filho. Meu filho tinha 8 anos. Ele falou, se acontecer alguma coisa com você hoje, como é que fica teu filho? Eu falei, descoberto, porque o magistério, né, a educação não dá nada se eu morrer. Eu falei, então, se você morrer, teu filho vai ter até os 18 anos o equilíbrio aí financeiro que teu marido vai deixar. Então pega. Parte desse dinheiro que eu ganho da pensão vai tudo para as pessoas. Eu me sustento praticamente com o meu salário. Com o salário do meu marido, eu ajudo pessoas. Só que eu não preciso ficar fazendo propaganda disso o tempo todo. Mas quem me conhece a fundo sabe que é isso. Que eu gasto dinheiro o tempo todo. Deixa, tá esquentando aqui. Eu gasto dinheiro o tempo todo com pessoas, ajudando. E é do salário dele que eu falo. Se ele estivesse aqui, ele ia fazer isso. Eu conheço bem a peça, eu sei que ele ia querer ajudar. Esse é o sal da terra. É você poder fazer coisas boas. É você fazer a diferença. É você fazer o seu melhor. E isso sem querer nada em troca. Simplesmente faz. Né? Eu estava fazendo uma arte esse final de semana. Vocês sabem, eu já contei isso várias vezes. Desde quando eu tive um problema com móveis aqui em casa, há 2 meses, eu me apertei financeiramente. Aí eu fui, corri, fiz minhas coisas mesmo assim, eu meto as caras e depois eu vejo o que vai dar. Aí esse final de semana eu fiquei sabendo de uma situação de um garoto que eu tô apaixonada pelo menino. Eu estou dizendo assim, por minha conta, estou amadrinhando esse garoto. Ele não me pediu nada, ele não fala nada comigo, ele fala com um amigo meu. E aí eu fiquei sabendo uma situação e eu agi. Né? Fiz um bocadinho de coisa ali que tá para estourar daqui a 3 semanas. Eu só quero ver o sorriso dele, eu não quero nada desse menino. Eu só quero que ele olhe para tudo e fale, eu não acredito. É o que eu tô esperando. E eu sei que é o que vai acontecer. Ele não vai gostar mais ou menos de mim, tanto quanto eu gosto dele. Gosto gratuito. É um menino que apareceu na minha vida agora há pouco tempo. Aí algumas pessoas falam, você é doida fazer tudo isso pra uma pessoa que você mal conhece. Eu sinto o desejo de ajudar. E eu vou ajudar no que eu puder. Enquanto eu estiver aqui. Ele ganhou uma madrinha. Se ele vai querer a madrinha ou não, eu não sei. Mas o sal, pra mim agora nesse momento, o sal, o tempero, pra mim, a vida agora é ver esse menino bem.
e eu quero deixar ele bem. Tem gente que me procura pedindo ajuda para cachorro, para ONG, para um evento, porque sabe que eu gosto dessas coisas. Qual é o sal da Patrícia? É ajudar. Eu só não sei fazer potinho de pedra virar potinho de ouro, mas a gente dá um jeito. É isso. Quando o De Luca coloca para nós aqui que o sentido da vida é ajudar, já não é o De Luca. O De Luca é inspirado por espíritos superiores. Ele só está repetindo o que Jesus já veio ensinar, o que os amigos espirituais falam através do Chico Xavier, do Divaldo e de tantos outros médiuns que não tem outro caminho a não ser a caridade. Está lá no Livro dos Espíritos. Como é que você consegue uma evolução? Não existe evolução sem a prática da caridade. Então, quando você mostra o seu melhor, quando você pratica a caridade, tudo em sua volta melhora. Se você ficar preso às lamentações, às coisas ruins que te acontecem, se você ficar preso à má vontade, fazendo as coisas com raiva, porque tem que fazer, não parece que a engrenagem enferruja, você não sai daquele lugar? Você não consegue enxergar nada além daquilo. Ai, todo dia eu sou obrigada a ir trabalhar. Ai, eu não queria acordar para ir para o serviço. Aí vai chegar um dia que você não vai acordar para ir para o serviço. Vai chegar um dia que você vai acordar dentro de uma cama de hospital. Não era 1000 vezes melhor você ter ido trabalhar? Ser útil? Mesmo naquele serviço meio chato que você escolheu? Porque nenhum serviço entrou na sua casa e falou, olha, eu sou seu serviço, você vai ter que vir para cá. Foi você que escolheu o serviço. Você, não, mas foi falta de opção. Não, não foi falta de opção, não. Tem opção, tem oportunidade, tem tudo aí. Então, ninguém pode falar, eu estou ali contra a minha vontade. Eu falei por muitos anos na escola que eu trabalhei, que eu estava indo para aquele ambiente contra a minha vontade. Eu não tinha outra opção. Mentira. Outra opção eu tinha, mas eu ia ter que pagar caro pelas outras opções também. Se eu fosse para um outro lugar, eu desse de cara com a diretora da escola que eu estava. Se fosse efetiva, eu não ia correr risco de ir para uma outra escola e encontrar aquela distinta, porque ela ia ficar só naquela escola. Mas como as diretoras daqui são cargo comissionado, para qualquer escola que eu fosse, eu estava arriscado a encontrar com ela, ou com elas, que eu tive problema com várias. Então eu já corria risco de encontrar as diretoras que me deram problema em qualquer lugar. Qualquer outra escola seria mais longe da minha casa. Difícil de locomoção, mais dinheiro gasto em transporte. Eu ia ficar sempre a última da escala para escolher aula. Eu não ia poder escolher a minha sala, eu ia ter que ser escolhida. Então, o que fazia, as coisas que tinham para perder eram maiores do que aquilo que eu já perdia diariamente. Então, eu permaneci no mesmo lugar, mas eu acordava todo dia falando, ai meu Deus, tenho que ir para aquele lugar, tenho que ir para essa escola. Eu gostava dos meus alunos. Teve anos que eu gostava dos pais dos meus alunos. Às vezes dava essa sorte de encontrar pais maravilhosos. Mas o ambiente da escola era terrível. E eu acordava pensando, às vezes, no ambiente, não nas crianças. Tem que ir para lá, tem que ver tal pessoa, hoje tem reunião. Teve uma época que eu dava só atestado em dia de reunião. Eu não vou fazer reunião com essas professoras, com esse pessoal aí. Eu não quero graça. Eu fui essa semana passada, ver uma amiga minha que é na frente da escola, que eu trabalhei 23 anos. Eu fui lá ver a minha amiga. Mas eu não atravessei a calçada, eu não fui na escola que eu trabalhei 23 anos, pra vocês terem uma ideia. A escola, o ambiente não me chama atenção. Tem gente que passa no local onde trabalhou e sempre olha para aquele local, né? Aí, quando eu tava namorando uma pessoa, a gente passava perto dessa escola e final de semana ele falava, toda vez que a gente passa, você olha para a escola. Eu falei, quando eu me aposentar, nunca mais eu olho para cá. E é verdade. Depois que eu aposentei, eu não olho mais para aquela rua. Eu passo lá todo dia. Eu não olho mais para aquela rua. Não me faz falta nenhuma. A escola. As pessoas em volta do administrativo, do corpo docente, não me faz falta. Mas as crianças fazem. Alguns pais me fazem falta.
Tanto é que quando tem festa aqui em casa, ou quando eu tô de veneta, eu chamo eles para vir aqui, para ficar comigo. Tem aluno meu que tá com 30 anos, 35 anos, vem aqui até hoje. E eu peguei quando tinha 7. Então, para mim, era ruim acordar pensando naquele lugar. Mas eu ficava pensando nas crianças. Falava, não, hoje eu tenho palestra, hoje eu tenho tal atividade que eu quero dar, quero ver a carinha deles, hoje eu vou levar eles para comer, hoje eu vou levar eles para tomar um sorvete na porta da escola. Então, quando eu pensava nas coisas que são o sal da minha aula, aí dava aquela motivação para ir trabalhar. Então, o nosso sal é o que nos motiva, é o que incentiva a gente a acordar e fazer as coisas. E a gente faz bem. E tem um retorno legal. Mas quando a gente não tem esse sal, que dá aquele desânimo, parece que tudo em volta, parece não, tudo em volta fica ruim. Eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, eu tenho que fazer tal coisa que eu faço todo dia, eu tô de saco cheio disso, nossa, minha vida não muda, todo dia é a mesma coisa. Muda você que tudo em volta muda. Coloca as pessoas para fazerem coisas que você tá pegando para fazer, que não são suas. A gente delega para as pessoas também obrigações. Mas a gente reclama que faz pelas pessoas. Mas a gente não deixa elas fazerem. E se eu deixar meu filho limpar o cocô do cachorro, ele não vai limpar direito, então eu prefiro eu mesmo limpar. Uma vez, eu estava tão desesperada no começo do meu casamento, gente, que meu marido era tão imaturo. Pra vocês terem uma ideia, minha sogra não deixava ele lavar louça. Ele não sabia lavar louça. Com 20 anos, 23 anos, meu marido não sabia lavar louça. Minha primeira briga com a minha sogra foi porque eu falei que ele ia lavar louça comigo. Ela falou, meu filho não pode lavar louça, isso é coisa de mulher. Aí eu discuti com ela. Falei, não, ele vai lavar louça, ele vai limpar a bunda de filho, ele vai fazer muita coisa que a senhora nunca deixou ele fazer. Comigo ele vai. E nessa de ser muito imaturo, o que eu fiz? A administração da casa, a limpeza da casa, a ordem da casa, era tudo minha. Ele era o moleque e eu era a mãe do meu marido. Vocês têm ideia o que é isso? Aí um dia eu cheguei no centro espírita, chamei seu Rivaldo, que era presidente do centro. Falei, seu Rivaldo, vamos entrar lá na salinha, preciso conversar com o senhor. Eu tô com o coração apertado, eu acho que eu vou separar do Edson. Aí ele, mas por que, minha filha? Vocês se amam tanto, vocês se dão tão bem. Eu falei, a gente se dá bem, a gente é como irmão, a gente, né, tem muita afinidade. Mas eu tô de saco cheio do Edson. O Edson tá me deixando doida, seu Rivaldo. O Edson não faz nada. Tudo que eu mando fazer faz errado. Aí eu acabo fazendo porque eu não quero ver o negócio errado, que errado fica pior do que ele como já tava, né? Aí fui com ele pra salinha, sentei lá, falei, porque mulher não gosta de falar, né, gente? Falei, reclamei. Seu Rivaldo escutou tudo, virou pra mim e falou assim, quem é que escolheu o Edson na sua vida? Fui eu. Ele tá na sua vida por quê? Porque eu quero? Ele é do jeito que é e você sabia, ou não? Sabia. Faz o seguinte, minha filha, pega a conta de água e de luz, dá na mão dele, deixa ele pagar. Para de administrar tudo. Deixa ele limpar a casa, deixa ele fazer comida. Mas se ele fizer, ele vai fazer tudo errado, seu Rivaldo. Tô falando pro senhor que ele esquece, ele é desorganizado, ele é indisciplinado. Deixa ele fazer. Se ele não fizer, ele não vai aprender. E ele vai errar. A conta de luz ele não vai pagar. Vocês vão ficar no escuro. Aí ele vai lembrar que ele não pode esquecer de pagar a conta. A conta de água ele não vai pagar. Ele vai esquecer. Vocês vão ficar sem água. Aí ele vai lembrar que não pode esquecer de pagar a conta de água. Mas seu Rivaldo, minha vida vai ficar um inferno acontecendo essas coisas. Mas não, minha filha. A gente aprende com os erros. Ele vai se tornar uma pessoa melhor. E você vai admirar ele. Agora, enquanto ele não fizer e não aprender, você vai continuar achando que ele é menos do que você vai continuar humilhando ele, vocês vão continuar brigando, daqui a pouco vai ter separação. E vocês brigaram com todo mundo para poder ficar junto. Não tem cabimento agora de vocês ficarem brigando entre si. Ele ensinou uma verdade, gente. É horrível ficar no escuro. É horrível ficar sem água.
Mas eu sentei com meu marido e falei para ele, se eu ficar sem água, se eu ficar no escuro, nós dois vamos nos separar. Ele não queria separar. Aí ele não me deixou no escuro e não me deixou sem água. Ele atrasava, porque era esquecido. No começo ele atrasou pra caramba, mas ele pagava. Ah, Patrícia, eu esqueci, mas eu paguei, tá aqui. Aí me trazia lá o comprovante. Eu ficava apreensiva no começo. No começo eu falava, meu Deus, daqui a pouco tá batendo um caminhão aí na porta, eu vou ficar sem luz, eu vou ficar sem água, eu não sei se ele tá lembrando, se ele não tá lembrando. Depois eu desencanei. Falei, se ficar, eu acendo vela. Eu já tinha comprado vela, fósforo, eu falei, eu acendo vela. Brigo com ele e acendo vela. Nunca precisei. Por isso, não. Porque ele foi amadurecendo, ele foi começando a pegar as coisas para ele fazer, ele foi amadurecendo. E a nossa convivência foi ficando melhor. Porque aí tinha cada qual a sua obrigação. Depois, lá na frente, nós tivemos outros pepinos. Mas esse de início de casamento foi superado. E foi muito bom. Deu muito certo. Aqui em casa, sempre com o meu filho, tinha as obrigações dele e minha. Nunca deleguei ele muitas obrigações. Era quintal, dar banho no cachorro, lavar uma louça, tirar o lixo da casa. Mas quando era eu que fazia, por menor que sejam esses serviços, me ocupava tempo. E o bonito na frente do videogame. Falei, não, eu vou tirar ele do videogame, peraí. Ele tem que fazer as coisas tanto quanto eu. E deleguei ao meu filho algumas obrigações. Eu parei de reclamar quando ele ficava na frente do videogame, porque ele já tinha arcado com as obrigações dele. No começo fazia de qualquer jeito. Fazia tudo errado, deixava rabo para trás, eu tinha que ir lá e refazer. Aí depois eu aprendi que eu não tinha que refazer, que eu tinha que mandar ele lá e fazer direito. E depois as coisas começam a fluir normal. Na sala de aula era a mesma coisa. Joãozinho sabe que ele tem que entregar folhinha para os colegas. Então, eu já chegava na sala, já tinha aqueles alunos que eram de entregar folha para os colegas, tinha aquele aluno que, às vezes, eles se reuniam lá e, professora, mutirão da limpeza. A gente pode limpar a sala antes de começar a aula? Pode. Então, já tinha aquele mutirão da limpeza, aqueles meninos que começavam a fazer a faxina, porém, todos contribuíam. Tinha aquela turminha que ajudava a formar fila para ir para o recreio, para voltar do recreio. Quando eu saía com essa turma, tinha aqueles que levavam, eu sempre mandei levar saquinho plástico, né, de sacolinha de mercado, no bolso, ou então numa pochetezinha, levava o saquinho, levava papel higiênico. Então tinha aqueles que levavam para eles, para si, e tinha aqueles que levavam a mais, que socorriam os alunos quando precisava socorrer. E eram coisas assim que eram formadas naturalmente. A gente ia delegando. Agora pensa, uma professora sai com 50 crianças na rua. 2, 3 passam mal. Ela sozinha tem que correr com papel higiênico, com plástico para poder limpar vômito, para poder cuidar dessas crianças. Quando você delega para cada um a sua responsabilidade, e ainda existem aqueles que fazem mais do que a gente pede, livra um pouco esse professor. Na sala de aula, a gente tinha o hábito de fazer grupos grandes, juntando carteira. Eram 2 grupões. Então, são 4 fileiras, a gente pegava as 4 fileiras e fazia uma virada para outra, né? Ficava um aluno de frente para o outro e do lado, assim, aquelas fileiras. Não sei se eu vou saber explicar para vocês. Eram 2 grupões. Então, todo início de aula, os alunos faziam os grupos. Final de aula, eles voltavam para as fileiras. Cada qual colocava a sua carteira e depois tirava a sua carteira e voltava para a fileira. Já pensou se eu pegasse 40 carteiras e tivesse que arrumar todas elas e depois voltar em fileira? O trabalho não é maior? Então, eu tinha um ambiente que todos cooperavam, porque eu era o sal daquela sala. Já outras salas eu via a professora chegando, arrumando carteira, tirando carteira, se matando sozinha, deixando os alunos no corredor falando, gritando, enquanto ela arrumava a sala. Então, quando a gente organiza, quando a gente passa para as pessoas o nosso melhor, o melhor também volta. Tranquiliza. Por quê? Ah, mas é porque você sozinha com ele. Eu podia ter 10 cachorros, ia ser tudo assim. Tudo. Porque ou entra no... Vocês veem que às vezes eu tô conversando com vocês, eu tô aqui dando bronca nele, quando ele tá lambendo pata, mordendo pata. Eu não gosto que faz isso. Machuca a patinha dele. Ele tem mania de morder, de lamber no meio dos dedos.
É a mania dele, que eu já fiz de tudo para acabar essa mania e não acaba. Mas quando eu pego, eu brigo. Então, você é o sal. Se eu deixo, vira ferida. Eu tô querendo o melhor pro meu cachorro, se eu deixar ele ficar lambendo e mordendo pata? Não. Então, dá trabalho você ser o sal. Dá trabalho. Mas é um trabalho que depois dá retorno. Ninguém é sal se não temperar alguma situação, se não colocar o dedinho naquela situação. Então, nós somos sal sim, porque a gente coloca o nosso dedo ali e transforma aquilo ali. Seja no trabalho, seja na família, seja pessoal. Hoje eu acordei, era quase 1 hora. Tava com aquela cara de traquina, né? Aquela cara de bolacha. Aí eu passei ali pelo banheiro, botei um batom pra vir fazer a filmagem. Não é que eu quero parecer bonita, porque eu tava com a cara horrível, cara de bolacha, de quem acabou de acordar. Aí teve um amigo que falou assim, nossa, tá bonitona. Eu falei, não tô bonitona não, cara. Só coloquei um batonzinho aqui pra disfarçar, né? Que a cara pálida de quem acabou de acordar não dá. Pra fazer um vídeo o pessoal vai tomar um susto. Aí ele falou, mas ficou legal. Ou seja, o sal de hoje foi um batom. Às vezes uma coisinha tão simples. Muda tudo, não é isso? E a gente fica esperando o quê? Pra ser o sal. Nós temos essa capacidade. Nós temos capacidade de curar a vida das pessoas. Às vezes pessoas tristes, para baixo, você chega lá, faz uma piada. Eu mandei uma foto na lista de transmissão hoje, eu acordando, né? Lógico que é montagem, não é uma coisa espontânea. Eu peguei e coloquei a câmera de frente, eu tava de pijamão ainda, eu durmo com aqueles pijama fofo, né? Grandão. E aí eu coloquei a cabeça para baixo assim e tirei a foto. Falei, aí ó, acordando quase 1 hora da tarde, para quem tinha que ter acordado 7 da manhã. Maneira engraçada, vai, de mandar a foto. Todo mundo dando risada da palhaça da Patrícia. Ou seja, não sei onde que estavam essas pessoas, não sei o que elas estavam fazendo, mas eu alegrei a vida daquelas pessoas através de uma foto. De um gesto bobo, né? De, eu não acordei 7 horas. Às vezes uma coisinha besta alegra a vida das pessoas. Então, vamos lá. A gente pode curar e a gente pode adoecer a vida das pessoas. Que tipo de sal que você está colocando na vida das pessoas? Aquele sal que alegra, que transforma, ou é aquele sal em abundância que ninguém consegue comer? Vamos pensar. O melhor presente que eu posso dar ao mundo é a minha felicidade. E a felicidade não dispensa umas boas pitadas de sal. Finalzinho do texto do De Luca aqui. Como ele fala, a vida vale a pena. Ela é bonita. Temos que aproveitar cada momento e botar o nosso salzinho ali. Em boas doses de quantidade que seja bom para todo mundo. Sem salgar demais. Tudo que é demais não é bom não.